Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao BMC New Deal, o programa focado nos investimentos alternativos da BMC, né? Você sabe, aqui a gente fala sobre tudo menos mercado acionário e mercado cripto. Então aqui é para entender sobre como é que as outras áreas estão fazendo dinheiro, né? Mercados, por exemplo, de agente autônomo, corretora, cannabis, vinho, música, tudo é aqui no nosso BMC New Deal. A você que chega agora, queria agradecer a parceria com a Rush Capital. Então você que ainda não conhece o produto da Rush, dê uma olhada lá, que é a nossa parceira neste programa aqui, que está lá com vários fundos e tudo mais, a Rush arrasando aí no nosso BMC New Deal, tá certo? Hoje eu tenho a honra de receber o Pierre Mattei, que é sócio fundador da Monte Bravo, é isso? Eu falei certo? Exatamente, muito bem, parabéns. Muito boa tarde, obrigado. Uma salva de palmas pra mim, muito obrigado. Merece. Obrigado. Porque o nome não é fácil, a missão não é O fácil. pessoal fala Pierre. Muito. Acontece de tudo, cara. Já vi de tudo. Pierre. Pierre deve falar muito, né, cara? No telefone, quando fazia cold call, às vezes a pessoa não acreditava. Será que ele falou Pierre mesmo? E aí a pessoa imaginava assim, acho que é Guilherme. Guilherme, de tudo, cara. Tô há 39 anos acostumado com isso. Então... Caraca. Mas tu foi muito bem, parabéns. Obrigado. Mas que você me contou antes, né? Você falou como é que falava o seu nome antes, e também, né? Se eu errasse, eu tava muito mal. Mas de onde você veio seu nome? Boa pergunta. A origem é italiana. Italiana. Tem Pier Luigi. Pier Luigi. Pier Luigi, e aí meus pais foram muito criativos, e aí virou Pierre Luiz. Pouca gente sabe, hein? Ó, já uma novidade aqui do programa, exclusividade. A gente vai trazer furo de notícia, plantão da Globo aqui pra isso. Isso aí, pouca gente sabe, mas meu Pierre pai Luiz. É Carlito Luiz, e aí eu, Pierre Luiz. Mas o Luiz não é então um segundo nome, é um sobrenome. Então. Não, é um segundo nome mesmo. É o segundo nome. Que ele decidiu manter. É isso. De onde da Itália é a sua família? Essa é uma boa pergunta, cara. Boa pergunta, né? Vamos atrás disso. Isso há uns 20 anos atrás e confesso que me esqueci. Começando agora o PMC, voltando para a sua terra. A gente vai acompanhar aqui toda a jornada de Pierre. Por onde anda? Por onde anda, né? Onde está? Pierre, me conta um pouco sobre sua história. Monte Bravo e tudo mais, você falou que você tem 39 anos, você está bem para 39 anos de idade. Eu com 39, eu vou chegar com 60, minha cara vai ser carinha de 60, inacreditavelmente. Eu torço pro Santos, já tem calvície. Tá bem, eu tô sabendo que tá fazendo um tratamento muito bom aí, que vai melhorar ainda mais a tua imagem frente às câmeras. Que eu vou ficar insuportável, inclusive. Se eu ficar com perucão legal, nossa senhora. Aí ferrou. Só novos amigos aí. Só novos amigos. Se não der certo também, eu vou raspar tudo e ficar igual o Jeff Bezos. Justo. O Alex Escobar do Esporte Espetacular. Me conta um negócio, me conta um pouco sobre sua história. 39 anos aí, fale aí um pouco de Vamos você. lá. Bom, primeiro de tudo, muito obrigado, né? Parabéns pelo programa, parabéns pela tua trajetória. É um prazerzaço estar aqui hoje contigo, podendo contar um pouco... Você é um excelente vendedor, né, cara? Da história da Monte Bravo, tu acha? Você é um excelente vendedor, já chega, João, parabéns pela tua trajetória. Eu já daria R$1 milhão, invista imediatamente. Não, depois da sequência já tá chegando um assessor aqui da nossa equipe comercial, já vai fazer a abertura da tua conta. Fica tranquilo. Por favor, desculpa. Mas de verdade, muito legal. É muito bom de verdade ter oportunidades, espaços como esse que a BMC tem promovido, através de programas, iniciativas como essa do New Deal, porque é muito legal a gente poder ter essa abertura, ter essa interlocução e poder falar também sobre o negócio, sobre o crescimento do mercado. Afinal de contas, a gente vem... se tem um mercado que tem vivido uma verdadeira transformação, uma efervescência ao longo desses últimos anos, é o mercado financeiro brasileiro, que realmente muita coisa mudou desde que a gente começou a nossa jornada aqui. Então, a história da Monte Bravo, a história minha se confunde muito com a história da Monte Bravo. Eu, antes da empresa, aliás, uma curiosidade também que eu nunca falei, na hora de decidir a minha faculdade, eu estava em dúvida entre jornalismo, olha só, quase que eu me junto aqui, olha lá. Mas acabei fazendo engenharia civil e, como muitos engenheiros, fui parar no mercado financeiro. Como muitos engenheiros, a diferença no meu caso é que eu fui parar no mercado financeiro através de um concurso público para o Banco do Brasil. Logo com 17, 18 anos eu estava naquela ânsia, não, agora eu quero trabalhar, quero ter minha independência, né, ganhar meu dinheiro e tal, sair de casa. Isso eu fui fazer muitos anos depois que eu fui realmente conseguir realizar isso, mas foi como eu comecei né, foi meu primeiro e único emprego, que eu brinco. Mas foi como eu ingressei no mercado de trabalho, fui parar no mercado financeiro
E acabei me apaixonando, né? O mercado financeiro tem disso, né? Quando realmente, pô, você é picado pelo bichinho ali, cara, dificilmente a pessoa se imagina fazendo outra coisa. Você ia fazer jornalismo por quê? Jornalismo esportivo, imagino? Todo mundo gosta, todo mundo pensa disso, né? Cara, não era mais porque eu gostava de comunicação, gostava de ler, gostava de escrever e tal. É o famoso, escreve bem. Assim, era... Tava bem em dúvida, não tinha muito o que fazer, assim, aquela coisa de 15, 16 anos, não saber, né? É porque é um absurdo, né? A pessoa tem que decidir a vida inteira dela com 17 anos de idade, né? E aí, nesse sentido, cara, poxa, eu me considero muito sortudo, porque fui parar através desse concurso, fui parar no Banco do Brasil, não sabia nem ideia do que era o mercado financeiro, e acabei me apaixonando por isso e decidi ali, já ficou muito claro para mim, essa experiência, ela já me mostrou que, poxa, era isso aqui que eu queria fazer o resto da minha vida, né? E 2 anos depois também ficou muito claro que ali naquele ambiente, né, apesar de ser obviamente uma grande instituição super querida aí pelos brasileiros, né, tem muito apego. E é difícil passar no concurso, não? Assim, na verdade... Quer dizer que você é nerd. Fiz meio sem muito esforço, é nerd. Não, tive que fazer um cursinho preparatório, que era importante. Na época eu não sabia nem o que é uma folha de cheque. Aliás, muita gente hoje também que está nos ouvindo não deve mais saber o que é uma folha de cheque. Muito tempo. Isso já foi há bastante tempo. Da minha geração já não rolava mais. A geração que tá chegando agora, então, esquece. Vai ter que estar no museu. Mas eu achava chique cheque. Entendeu? Isso era legal. Era legal tu preencher um cheque, cara, tu pagar com o cheque. Eu lembro eu novo indo em Poços de Caldas com meu pai. Meus pais são de Minas Gerais. Meu pai é de Poços de Caldas. Tinha um dono de um hotel que era amigo da família. E aí toda vez que ia em pizzaria, por exemplo, eles tiravam o talão, tinha que... Quanto deu? Tome. Falando, cara, é muito da hora isso, entendeu? Ele saber tal. Passa o voador, né? Assim, Nossa! Assinar o cheque era a coisa mais fácil, né? O difícil era depois compensar, era pagar mesmo. Ele podia estar falido, mas eu achava que ele era muito grande, cara. Era lindo. Né? O Banco do Brasil tinha... Só não se alongar aqui, mas tinha o cheque ouro. Cara, tem uma hora. Cheque ouro, cheque classic. Assim, era coisa bonita. Mas era diferente. Era dourado. É tipo o cartão hoje, né? Que a gente tem lá nós tínhamos lá o cartão Platinum, o Gold e o Black, e lá atrás também tinha isso nos talões de cheque. Então, veja que a indústria, ela vai mudando, vai evoluindo, mas os conceitos no fim do dia muitas vezes são parecidos. Eu sou a favor da volta do talão de cheque. Ali era acaba muito grande. Acaba o Pix. Pra voltar, cara, veja bem, entendeu? Eu nunca ouvi falar de onda de assalto para talão de cheque. Nunca vi. Celular do Pix eu já ouvi. Agora, golpe do talão de cheque não tem como. O cara vai te passar um golpe, você assinou na tua casa e fala, e aí agora? Entendeu o que eu vou fazer? Tinha todo um departamento, tinha que fazer a conferência do cheque, da assinatura. Não, muito mais legal. Cheque. Vou voltar. Alô, Gabriel Galípolo, você que assiste o programa, um abraço pra você. Volte ao Talk Check. John Paulo também assiste a gente aqui. Pode mandar também. Return the paycheck, please. The paycheck não, né? Eu nem lembro como é que era o nome do negócio. Mas enfim, aí você saiu do Banco do Brasil, e aí? Aí eu percebi que aquele ambiente não era pra mim, era um ambiente muito mais engessado, lento. E obviamente, como todo mundo que tem 18, 20 anos, quer que tudo aconteça para ontem, e no meu caso não foi diferente. Eu decidi, para desespero dos meus pais, que achavam que o filho já estava encaminhado. Pô, o filho, o Pierre, já não vai mais dar errado, né? Pelo menos já tem um... Tem irmãos? Tem um irmão. E na época era piloto, era da Força Aérea Brasileira, foi piloto de caça. Então ele é mais velho, então ele já estava também encaminhado. E eu venho de uma família, engraçado, né, você perguntar isso, porque eu venho de uma família que prega a cartilha tradicional do brasileiro, né? Assim, estuda, se forma, tem uma boa formação, consegue um emprego de preferência via um concurso. Perfeito. E os meus pais trabalharam, por coincidência da vida, né, a vida inteira, no próprio Banco do Brasil. Então eu cresci, nasci nesse ambiente e certamente ali acabou me influenciando um pouco. Você já tinha as manhas também, já tinha. Você sabia como passar nesse concurso. Não, porque eu vejo a galera falando. Eu tinha o gabarito. Não o gabarito, mas é que aquela coisa, tinha uma galera que eu sei que sofre muito pra passar no concurso do Banco do Brasil. É algo... É bastante concorrido. O pessoal fala bastante. E o difícil era ser chamado rápido, e no meu caso eu consegui. Então logo em seguida que eu prestei o concurso, fui chamado. E aí seus pais viram que você comecei a minha jornada. Aí meus pais, naquela época, respiravam tranquilos. Perfeito. Porque os 2 filhos estavam encaminhados, com estabilidade, com previsibilidade na carreira. E aí 2 anos depois, eu chego em casa e digo...
tô saindo do Banco do Brasil. Legal. Aí, meu Deus do céu, aí foi aquele Deus nos acuda. Como assim? Não faz isso, meu filho. Tá que louco? loucura. Como assim? Lá tu tem um emprego, tem uma estabilidade. Aposentadoria. Mas eu não quero um emprego. É exatamente por isso que eu tô saindo. Eu não quero um emprego, eu quero viver outras coisas, quero ter um projeto aqui, quero fazer outra coisa. Não sabia exatamente o que, mas queria algo que me desafiasse mais e que me desse mais perspectivas. São quantos anos nessa época? Nessa época eu tava com 20 anos. Ah, então. Hormônio. Exatamente, 20 é isso aí. Testosterona lá em cima. Você vai rock and querer roll, fazer. Vambora! Dane-se órgãos estatais! Entendi. E aí minha mãe virou e falou, tá, mas meu filho, tu vai fazer o quê então? Assim, mãe, eu vou ser agente autônomo de investimento. Perfeito. E aí, meu Deus, filho, não mexe com essas coisas, não. Isso tá errado. Pelo amor de Deus, onde é que tu vai se meter, vai mexer com esses negócios aí, assim, como se fosse algo... Como se fosse traficante. Exatamente, me senti um pouco, né, quase como se eu estivesse fazendo algo ilícito. E óbvio, né, assim, esse nome feio pra caramba, que falava muito, não dizia nada, era o nome, né, como era denominado a nossa atividade, a nossa profissão. Hoje, felizmente, né, mudou muito, e é o assessor de investimentos, aí a turma já está cada vez mais criativa, né, também financial advisor, aí já... banker, tem todas as nomenclaturas, mas o fato é, esse nome era terrível, mas foi como eu ingressei, e aí tive a genialidade do meu lado de escolher, né, o melhor timing para entrar nesse mercado, que era julho de 2008. O que aconteceu até julho de 2008? Crash. Até julho, né, o Brasil tinha virado a Suíça, era a capa do Economist, o Cristo decolando, era grau de investimento, todo dia Bolsa bate recorde, Petrobras sobe 3%, Vale sobe 5% e assim sucessivamente, até que eu entro no mercado, começo nessa nova profissão, a contragosto ali dos meus pais, né, tendo que me lançar e me provar que eu estava certo. Sou teimoso, então eu tinha que, eu vou fazer isso aqui e vou mostrar que perfeito, vai dar acertei. Bom. Qual signo? Eu sou touro. Então, taurino, geralmente é isso. Um beijo pra Márcia Sensitiva, assiste a gente direto aqui também. A gente vai, são vários assuntos. Vários. O nosso público é variado. É variado, então temos que abranger toda a audiência. Perfeito. E aí, cara, foi o 15 de setembro, nunca esqueço dessa data, 15 de setembro daquele ano, quebra a Lehman Brothers. Você foi o pé frio, então, Exato, eu peguei só a ressaca. Foi você. Tinha amigos que estavam já nessa atividade, já estavam nessa profissão. E, pô, cara, é muito do caralho, isso aqui é... Desculpa, pode falar, não tem problema não. Pô, isso aqui é muito bom, é animal e tal, não sei o que e tal. Eu disse, então tá, né, vamos embora. E aí eu peguei só a ressaca, aí do nada... Ninguém mais quer falar de bolsa. Cara, assim, o Cristo virou, né, pra baixo. Aí era a bolsa William Bonner falando, não, a bolsa hoje cai mais 3%. Mais um dia de queda na bolsa. Aí vem o Lula e fala, é só uma marolinha. É só uma marolinha, exatamente. Mas até nisso, olhando hoje em retrospectiva, eu acho que também foi bom, porque ali eu pude aprender muitas coisas que talvez em outro momento não teria tido a oportunidade. Foi meio que JK, né? 50 anos em 5 ali, aprendi muita coisa por conta daquele terror ali que estava se vivendo, né? Um cenário de muita incerteza. E você pega o mercado em queda, né, cara? Isso é muito excelente pra você entrar, né, cara? Eu falo que na época eu fui o assessor, o operador, como a gente falava, que menos perdeu dinheiro pros seus clientes. Perfeito. Porque eu não tinha cliente. Claro. Mas isso é um detalhe. Não, veja bem. Mas é igual o técnico do Santos. O técnico do Santos não perdeu nenhum jogo, mas também não ganhou nenhum. Ele só empatou. Isso, tá bem. Tá bom, tá estável. O Santos é um time, inclusive, muito regular. Joga mal dentro e fora de casa. Que beleza. Ele joga mal em todos os lados. Mas não vamos falar de futebol, não, senão tu vai querer falar do meu Grêmio aqui. Não, você é gremista? Não é o momento. Eu sou santista, a gente tá junto na merda. Entendeu? Posso fazer, cara. Então eu abraçar aí. Meu time perdeu pro teu, inclusive. Eu fiquei mais irritado. Vai pôr a mão, perder pro Grêmio agora. É difícil, cara. Agora não falta mais nada. Pelo amor de Deus. Bom, pessoal, vamos pro rápido intervalo e na volta tem muito mais BMC New Deal aqui nessa semana. Já voltamos. Estamos de volta ao nosso BMC New Deal dessa semana. Um papo muito bacana com o Pierre. Matei. Muito bem. Falei certo? Muito obrigado. Lá da Monte Bravo. Então, mas vocês estavam contando sua história e sua história é bacana. Porque você entra no mercado em 2008.
Isso. E aí você... Aí começa como agente autônomo, até que em 2010 eu me junto ao Felipe Portela, que é o outro sócio fundador da Monte Bravo. Aliás, tem que trazê-lo aqui também para conversar. Vamos! Tem uma história fantástica. Por favor. Então estamos juntos aí já agora 15 anos, né, que a Monte Bravo vai completar nesse mês de maio. E aí em maio de 2010 nós decidimos se unir, sem dinheiro, sem clientes, sem nada, sem muita experiência. Na época nós estávamos com 24 para 25 anos, mas com uma vontade, com um desejo de montar um negócio legal que realmente fizesse a diferença, onde a gente conseguisse levar para os nossos clientes uma experiência diferente do que eles estavam acostumados nos grandes bancos, daquela que nós mesmos, né, o Felipe também foi ex-bancário, também teve uma passagem meteórica ali por banco, então a gente aprendeu um pouco ali do que não fazer e entendeu que poderia ser feito diferente e construir um negócio onde a gente pudesse estar do lado do cliente, onde a gente pudesse entregar um atendimento muito mais próximo, muito mais dedicado para ele do que as grandes instituições naturalmente conseguiam prover. E aí, com isso em mente, a gente começou a nossa empresa. O primeiro escritório foi em Santa Maria, cidade no qual o Felipe é oriundo. Ele residia naquela época em Santa Maria. E aí pegamos um escritório que pertencia a uma empresa de contabilidade, que estava desocupando uma salinha, e aí tinha lá umas divisórias, tinha uns computadores de segunda mão, a gente adquiriu isso e foi com esse belíssimo investimento aí, com essa infra de ponta. Perfeito. Que a gente começou a nossa jornada. Isso maio de 2010. Maio de 2010. E aí a sede de vocês continua lá? Como é que é? Não, a gente, naquela época, começamos em Santa Maria, eu já residia em Porto Alegre, então foram 2 meses ali até a gente montar também o nosso escritório em Porto Alegre. Você é de lá, você é de Porto Alegre. Eu sou de outra cidade também do interior do Rio Grande do Sul, chamado Sarandi. Não fica constrangido, eu sei que tu não conhece. É uma cidade de 30 mil habitantes, uma potência. Perfeito. Metrópole. Uma metrópole. Perfeito. Mas 30 mil tá bom, pô. Exatamente. Família de Campo do Meio, Areado. Sabe o Campo do Meio? Areado não conhece, tá em Minas Gerais. Tem 2 mil habitantes. Areado é a terra do biscoito de polvilho, entendeu? A terra do polvilho. O nome do slogan da cidade, se a terra do polvilho, muito forte, entendeu? Forte. Então, e aí? Aí, então, você tava lá em Sarandi. Não, eu nem residi em Sarandi, eu já estava em Porto Alegre, já morava em Porto Alegre tinha um tempo, e aí foi o Felipe que residia em Santa Maria, uma cidade no centro do estado, uma cidade de 300 mil habitantes. Então a gente teve a Boate Kiss falar, não foi? Exatamente, a gente teve a cidade tem muitas coisas boas. Universidade. Inclusive faz aniversário da cidade, a coincidências da vida, é no mesmo dia do meu. Olha que loucura. Então, assim, a cidade é taurina também. Exatamente. E a Monte Bravo também, por isso que a gente é teimoso e segue todo aqui mundo desafiando taurino, todas as... Mas tem fome. Tem fome, desafiando todas as probabilidades, não aceitamos o não dá pra parar. Exato. Vamos fazer até meu acidente em touro. Isso aqui bem-vindo ao BMC SignoCast. Pra você que quer saber se o mapa do zodíaco dessa semana, Netuno, será que tá em retrógrado aí? Mercúrio? Será que também? A gente vai criando vários quadros no meio do caminho aqui. É isso. E é bom. E aí, então, E aí começamos a empresa, então, na cara e na coragem mesmo, mas sempre com essa vontade de fazer algo especial, fazer algo realmente... Na verdade, no início, né, essa história bonita, fazer algo legal e tal, mas na verdade, no início o que a gente queria era conseguir primeiro pagar as contas. Claro. Como qualquer empreendedor, era pagar as contas e depois conseguir viver daquilo, né? Assim, era um sonho grande na época. E esse sonho, obviamente, foi mudando aos poucos, né? A gente também deu muita sorte de pegar o momento, acho que a gente estava na hora certa, no lugar certo, tivemos a felicidade de escolher as pessoas certas e trabalhar duro, que não tem outro jeito para construir qualquer coisa que não através disso. E aí as coisas foram acontecendo, o mercado foi mudando, a gente sabe que a indústria passou por uma grande transformação, a gente pegou bem o momento de mudança de ciclo que a gente fala, né? Acho que a gente até então... Nós estávamos ali numa era que a gente chama era dos bancos, que era, como é que você falava investimentos no Brasil? Era lá com o teu gerente, indo numa agência bancária, inclusive, tendo uma conta em um banco, onde você acessava poucos produtos, uma oferta muito limitada e sempre de produtos somente do próprio banco, né? Então, se você quisesse ter produtos de outra casa, você teria que atravessar a rua, abrir uma conta em outra instituição para ter acesso a produtos daquela casa. Era assim como era feito, sempre com essa
uma referência muito grande, uma confiança muito grande no que o gerente ali estava recomendando. Pega a senha, exatamente. Na fila. Então, foi isso até meados de 2010, e aí bem nesse momento que a gente nasce, acho que a gente começa na indústria do mercado financeiro brasileiro uma outra fase, que é a fase da era das plataformas, que a gente chama. E aí, óbvio, o principal expoente disso foi a XP, que brilhantemente copiou um modelo que já existia lá fora, trouxe para cá, foi muito bem na execução disso tudo. Nós vendo isso que estava acontecendo, decidimos nos plugar a XP em 2011. Então, antes nós até éramos vinculados a uma outra corretora falecida, que nem existe mais. Em 2011, nós, vendo esse movimento, a gente então se conecta à corretora, e aí começamos esse trabalho de poder também atender o cliente de uma forma mais completa, que não só falar de bolsa. Afinal, né, falar de bolsa, ainda mais no Brasil, é sempre algo difícil, algo muito mais tático do que realmente algo estrutural na cabeça do brasileiro. Então... E aí, justamente essa é uma boa pergunta, porque você entra ali num mercado que é um mercado que ainda, você pega uma boa parte dos brasileiros ainda tem esse contato com o dinheiro, que é uma coisa que o primeiro contato do cliente com o dinheiro é com o gerente enchendo o saco dele porque a conta tá negativada, ou poxa, compra aqui um títulozinho aqui do banco e aquela coisa toda. A gente pega aqui na BMC, muita gente de investimento, né, de pessoas que querem investir e tudo mais. 80% do Brasil deve ser assim, 70% do Brasil deve ser assim, de ainda só ter esse contato. Então como é que você faz para furar essa bolha, para chegar na Dona Rosa de Poços, minha avó, inclusive, um beijo, que nunca ouviu nem sequer falar de ação? Perfeito. É confiar que alguém vai ajudá-la nisso aí, que vai dar tudo certo e que não é esquema de pirâmide e que tá tudo bem. Perfeito. Cara, a resposta para isso é muito simples: educação. E aí, claro que na época, né, o que se propõe a fazer aqui é educação, tá educando as pessoas em relação, trazendo visões, opiniões, né, aprendizado sobre o mercado. Mas naquela época a forma de consumir essa educação, ela era diferente, né? Isso mudou, mas a essência é a mesma. O que nós fazíamos na época? A gente convidava pessoas para uma palestra, que era para falar sobre aprender a investir na Bolsa de Valores, ou então aprender a investir seu dinheiro. E o objetivo dessa palestra nem era necessariamente que as pessoas se tornassem nossas clientes, era que elas nos conhecessem, que pegassem alguns conceitos do mercado financeiro, coisas mais macro, tentar despertar o interesse delas nisso para aprofundar esses assuntos num curso. Então, o objetivo da palestra era, na verdade, vender um curso de educação financeira, para daí sim, nesse curso, a gente aprofundar. E aí passaríamos horas, né? A gente passava, muitas vezes era um sábado inteiro, ou às vezes era 3 dias, 3 noites durante a semana e tal. Então ali a gente aprofundava e obviamente fazia a venda do nosso peixe, fazia o nosso comercial do que era a nossa proposta como empresa, de como que nós trabalhamos e como que a gente poderia ser útil nessa jornada deles agora como investidor do mercado. Então foi assim que vieram os primeiros clientes, foi dessa forma e aos poucos, claro, né? Acho que a gente foi conseguindo mostrar o nosso valor para os primeiros clientes. Vieram, gostaram, ficaram, aos poucos foram aprofundando o relacionamento conosco, mandando mais recursos e tal. E também, principalmente, indicando novos clientes, que foi a forma como a gente foi crescendo e chegando na Dona Rosa. Aliás, na tua avó não chegamos ainda, né? Ainda não. Temos que falar sobre isso também depois. Deixa eu falar com ela. Mas ela investe em Bitcoin já. Ela assiste o CryptoCast. Aí sim. Ela falou, entendi. Eu falei, ela falou, o que a senhora entendeu? Ela falou, entendi que o real tem um risco aí, porque estatal. Eu falei, Collor. Ela falou muito bem. Eu falei, mais essa geração lembra bem. Né? Eu falei, exato, tá vendo? E aí... Até porque é uma questão muito interessante sobre educação financeira, né? Porque se você pega em outra área do conhecimento, tipo português, alfabetização das pessoas, você pega um método que mais deu certo, foi o método do Paulo Freire. Não estou falando de ideologia política aqui, tá, gente? Palma de esquerda, eu não ligo pra isso. Mas é um método de associação pelo que a pessoa conhece, né? Então, tipo, sei lá, o cara é pedreiro, ele manja do que é tijolo, vamos começar escrevendo tijolo. E aí entende que o J faz o som de Jô. E aí vai. E educação financeira talvez seja muito por aí, né? A pessoa pegar pontos
Com certeza. Né, da com vida certeza, dela e colocar pra dentro. É isso aí, é isso aí. Muito isso. Por favor. Faz todo sentido. E assim, foi como a gente começou, assim, aos poucos as coisas foram acontecendo, foram mudando, até que chegou um momento também emblemático aqui, onde a gente começou a não só trazer mais os clientes dos bancos, mas também os profissionais dos bancos. Isso levou um certo tempo, até então era só... Quem virava agente autônomo, cara, era só renegado. Né? Assim, ninguém queria ser agente autônomo. Ficava no canto. Exato, era um patinho feio ali, né? Era o pastinha ali de investimentos. E depois, começamos a ter algum sucesso em trazer os clientes saírem do banco, a virem abrir uma conta conosco. E aí sim, começa também a despertar o interesse. O cara tá lá no banco e vê, mas cara, o Rafael fez uma TED aqui, abriu uma conta lá com os caras da Monte Bravo, mandou uma grana e tal. Mas o Pedro, o João, a Dona Maria também tá fazendo isso. O que tá acontecendo? O que você tá de Monte Bravo? Então, e aí aos poucos isso foi acontecendo. Você batia na porta das pessoas? Total, em tudo. Deixa eu te falar a palavra dos fundos imobiliários. Tudo. Cara, assim, tinha que ser criativo. Claro. Mas eu acho uma lição como empreendedor. Cara, esse período foi muito rico para nos moldar, para forjar a gente. Porque assim, a escassez é uma bênção, né? Quando você não tem nada, você não tem clientes, não tem dinheiro, não tem, né, pouco conhecimento, inclusive, pouca experiência, que era o nosso caso na época, cara, você tem que se virar, né? E você tem um pouco daquela história, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. É verdade. E aí foi com isso em mente que a gente foi... E vocês estão em Porto Alegre hoje? A sede? Sim, a nossa sede aqui em São Paulo. Desde 2017 nós viemos para cá. 2017 nós viemos para cá. Na época nós tínhamos 500 milhões sobre assessoria. E o sonho era, assim, estar em São Paulo. A gente tinha que estar em São Paulo, né? Não tem como. Realmente o centro do mercado financeiro, onde todas as coisas acontecem. Aqui rola negócio por osmose, já percebeu, Faria Lima? É isso. Coisa de maluco. Às vezes eu tô numa mesa... eu já falei isso, inclusive, no New Deal. Tem empresas que eu não faço a menor ideia do que elas fazem, mas elas valem 10 bilhões de reais. Porque elas estão na Faria Lima e falam assim, o que esse cara tá fazendo, cara? E pum, rola. Não, é bizarro, não tem... São Paulo é um imã de capital, de talentos, então, assim, realmente se a gente quer ser alguém nesse mercado, a gente tem dia que a gente precisava estar aqui. E fizemos um super planejamento na época, que o planejamento foi, eu liguei pro Felipe e disse, Felipe, temos que ir para São Paulo. Ele, tá bom, vamos organizar, quando que a gente vai, vamos fazer um plano e tal. Eu disse, não, eu vou para São Paulo semana que vem, vou pegar um Airbnb para mim, né, vou alugar algum flat, alguma coisa. Vejo um coworking ali pra gente começar, a gente vê se tem mais algum maluco aqui que topa aí com a gente nessa jornada para São Paulo, e vamos lá, e viemos aqui na cara e na coragem. A gente não tinha cliente aqui, não tinha time, não tinha nada, mas é um pouco daquelas coisas, daquelas decisões que acabam mudando a vida da gente, e realmente ter vindo para cá foi um diferencial, foi um divisor de águas, porque aqui a gente passou a estar muito mais conectado com o próprio mercado, com as gestoras, com as corretoras, com os bancos, passou a acessar outro tipo de profissional também, né? Conseguimos trazer muito capital humano aqui, que foi determinante para esse crescimento que nós tivemos. A gente levou 7 anos para chegar no primeiro bi sobre assessoria. E nos outros 7 anos, 8 anos, nós fizemos outros 44. Nossa, então, 45 bi? 45 agora. Caraca, é dinheiro, hein? Nossa, eu acho pouco ainda, né? Falo pra turma, assim. Por que você acha pouco? Não, cara, tem, assim, o mercado... A gente tá falando do mercado de mais de 12 trilhões. Assim, tem muito... A gente tem que comer muito feijão com arroz ainda. Tem muita coisa pra ser feita. Não, tem, mas, 45 bi é dinheiro. Então é relevante, principalmente quando a gente olha essa indústria dos independentes, vamos dizer assim, né? Mas ainda... Principalmente os últimos anos de juro alto favoreceram muito os incumbentes, os bancões, e com isso eles conseguiram puxar muitos recursos e manter muitos ainda ali com eles, porque obviamente a renda fixa virou... O Brasil voltou a ser o país paraíso do rentista, né? E o pesadelo aqui dos empreendedores. E a gente, então,
Obviamente que isso atrapalha. Daqui a pouco inverte. Daqui a pouco inverte, a gente tem que estar pronto, tem que estar preparado, tem que estar fazendo o dever de casa. Fazer um tri daqui a pouco aí, você tá com um tri. Por que não? Um 12 avos aí de todo o mercado. Tá bom, não? Eu gosto da ideia. Porra, tá bom pra você pra caramba, cara. Gente, vamos pra um rápido intervalo e na volta tem muito mais BMC New Deal aqui na tela da BMC. Já voltamos. Estamos de volta no nosso BMC New Deal dessa semana, um papo muito bacana com o Piero Matei, lá da Monte Bravo. Piero, vamos lá, a gente falou um pouco sobre sua história, bastante sobre sua história, inclusive, sobre carreira e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre como é que tá o mercado hoje de assessor de investimento, agente autônomo, financial specialist, banker, advisor, enfim. Todo mundo sabe o que é. Então, assim, como é que tá esse mercado hoje? Quais são as novidades desse mercado? O que a gente tem que se atentar a isso? Muito bom. Cara, assim, o mercado, como a gente falou mais cedo, mudou muito. A gente experimentou uma onda de novos entrantes muito grande, tanto profissionais, boa parte deles, inclusive, gerentes que decidiram largar a carreira tradicional em banco e se tornar assessores de investimento. Surgiram muitas novas operações, então, assim, a gente foi de um momento da indústria onde o mato era muito alto, onde era algo relativamente novo, desconhecido, para algo que chegou um determinado momento que eu brinco até, virou quase uma paleta mexicana, né? Todo mundo queria montar um escritório, todo mundo queria ser assessor de investimentos, e principalmente período ali de 19, 20, 21, que eu acho que a gente viveu um período maior de exuberância, né? A gente fala ali na Monte Bravo, era o período ali que até tijolo voava, né? Então as coisas ficaram, de certa forma, muito fáceis ali. E, obviamente, que com mais gente entrando, natural, é a regra de qualquer indústria, aumenta-se a competitividade. Então, hoje a gente está numa outra fase da indústria, no momento onde a competição está muito mais acirrada. E agora, cara, muito diferente do que era lá atrás nas outras fases do mercado. A gente falou era dos bancos, era das plataformas. A era das plataformas ela ficou marcada pelo quê? Pelo acesso a produto. Né? O mercado mudou nesse sentido de o cliente poder acessar vários produtos de várias casas, muitas vezes através de uma única conta numa corretora. E isso foi uma novidade, foi super importante para o mercado. Mas agora a gente está indo numa outra fase que a gente chama de era da assessoria. Agora realmente a era do cliente de verdade chegou agora. Né? Por quê? Porque o cliente está mais educado, fruto desse trabalho que a gente comentou, dessa evolução, né? O investidor hoje, ele entende o que é um CRA, um CRI, você fala com o cliente sobre CDI, sobre PCA, via de regra, assim, a gente percebe um aumento, né? Obviamente ainda tem muito para evoluir. Dá noção, né? As pessoas têm mais noção. Mas as pessoas têm mais noção, exatamente, elas são mais críticas, elas são mais questionadoras. Então as pessoas, o cliente, principalmente no nosso público aqui foco, que é o cliente alta renda e private, esse cara já está mais educado, esse cara ele é mais exigente por natureza, em qualquer coisa que ele compra, ele tem um nível de exigência e de criticidade maior, e agora está trazendo isso também na hora de escolher a sua empresa, né, o seu assessor, a sua casa de assessoria. Então, a gente está percebendo isso e eu acho isso ótimo, porque vai nos levar numa direção realmente de evolução, de melhoria, e eu acho que vai nos assemelhar cada vez mais com o que já aconteceu, de novo, lá fora, né, assim, tem o Martin Escobar da General Atlantic que fala, uma vez eu tive a oportunidade de ouvi-lo falando, que o Brasil, assim, quer saber o que vai acontecer no Brasil, pega lá o Wall Street Journal de 20 anos atrás, e essa é mais ou menos a fase que a gente vai estar aqui. E a gente está, de fato, e aqui se aplica muito bem esse exemplo, a gente está, de fato, agora percorrendo passos que a indústria lá fora já percorreu, de mais profissionalismo, de mais qualidade, então, de mais tecnicidade por parte dos assessores, né? Antes era um assessor que, beleza, um cara super comercial, ele conseguia fazer acontecer, montar uma carteira de clientes e tal. Agora, não que esse lado comercial deixou de ser importante, não é isso, sempre vai ser. É uma atividade de relacionamento. Claro. Como tal, é fundamental ter esse lado, mas tem que vir acompanhada de mais conhecimento, de mais tecnicidade, de certificações, de uma parte mais técnica tem que estar presente também, e o cliente está ligado nisso e está muito mais questionador. Então, acho que a gente está entrando numa outra fase, essa é a nossa leitura ali em Monte Bravo, é nessa forma que a gente vem preparando a empresa ao longo desses últimos anos para a gente evoluir nessa parte de profissionalismo e qualidade, que eu acho que são palavras chaves nesse novo momento da indústria. Agora, por exemplo, a pessoa
que olha o mercado, que está questionando e tudo mais, até mesmo olhando esse exemplo dos 20 anos atrás, né, e tudo mais dos Estados Unidos, ela pode ter uma pergunta sobre, a gente não vai ter nenhuma bolha aqui na nossa bolsa, não tem nenhum risco aqui na nossa bolsa, tá? Porque a pessoa fica com medo. Por exemplo, já teve gente que manda pergunta pra gente no próprio closing, aqui das 4h30 da tarde, inclusive. Poxa, Lara, como é que a bolsa tá batendo topo histórico se a taxa Selic tá 14,75% ao ano e renda fixa tá atrativa? Por que tá subindo esse negócio? E existem explicações para por que tá subindo esse negócio, mas a pessoa começa a ficar meio questionadora de medo de bolha. Você acha que existe meio que um medo da pessoa falar assim... Nossa, cara, eu adoraria que a gente tivesse uma bolha no mercado aqui, mas assim... Não. Infelizmente, bolha, cara, assim, a gente não teve. O que está acontecendo é muito simples. O mercado financeiro, ele tem essa característica, essa triste mania de tentar antecipar tudo. E eu acho que a gente vai ter um ano bem desafiador da economia real, assim, inflação subindo, possivelmente desemprego aumentando. Então tem várias coisas ruins porque a gente vai sentir ali na ponta na economia, né, no dia a dia, mas o mercado financeiro de fato está olhando para frente, está precificando uma possível mudança que a gente tenha, principalmente no cenário eleitoral a partir de 2026, e já querendo se posicionar. Então, assim, bolha, a gente está muito distante disso, até porque o nível de alocação de todo mundo, e todo mundo eu digo, pessoa física, o institucional brasileiro e o institucional estrangeiro, que são, né, digamos assim, os três pilares aí que formam o mercado, todo mundo está assim, mega underalocado, né? Tá subalocado em renda variável. Então a bolsa está muito leve, está muito fácil, né, ela subir. E tá ilíquida, né? Exatamente, então está sem liquidez. Então, assim, qualquer movimento de compra, e não é nem que essa turma talvez esteja se posicionando ficando super otimista, eles só não estão mais tão pessimistas como estavam, e por isso faz sentido. Pô, antes o cara estava totalmente zerado em bolsa, né? Agora tá, de repente, alguns muito vendidos, inclusive, né? Durante muito tempo, muita gente aí estava apostando realmente no mercado, numa manutenção de mercado ruim. Então, cara, só dele zerar essas posições ou começar a ter um mínimo de exposição já faz com que a gente tenha uma apreciação. Então, acho que a gente está muito distante de bolsa. É óbvio que o momento ainda é todo favorável para a renda fixa, mas vale a pena a gente lembrar, né, para o investidor, principalmente pessoa física, que a hora, né, mais adequada da gente se posicionar são em momentos como esse, né? Assim, a gente esperar o mercado melhorar para se posicionar, mais uma vez a pessoa física acaba pagando a conta e aí vai entrar na bolsa lá 150, 170 mil pontos, se isso realmente acontecer. Então... E aí, mas você acha que, por exemplo, o mercado já está meio que precificando o cenário eleitoral do ano que vem, que deve ser Lula e Bolsonaro, né? Bolsonaro não porque ele está inelegível, mas alguém da frente dele. Então deve ser meio que essa lógica. Você acha que o mercado meio que está adotando uma postura meio cautelosa, assim, de esperar? Eu acho que o mercado até já se antecipou, assim, tá nessa conta realmente uma probabilidade maior da gente ter uma mudança e realmente não se manter a situação, e sim a oposição, né, principalmente algo mais na linha de centro-direita, ganhar força. É o que, assim, porque hoje a conta ela é relativamente simples, né? Se isso não acontecer e seguir o status quo e as coisas seguirem como estão, o teu downside, né, beleza, ele é quanto? 15% do que está aqui, 20% e tal, que para renda variável com volatilidade não é significativamente muito. Né? Então, o que seria um piso? A bolsa 100 mil pontos, né? O nosso estrategista-chefe que fala, pô, se der ruim, cara, a gente está falando quanto? Bolsa 100 mil pontos, 110 mil pontos, mas se realmente tiver mudança, cara, a gente pode estar falando de bolsa a patamares significativamente superiores, nunca antes vistos na história desse país. Exatamente. E então, vale a pena você estar minimamente posicionado nesse sentido. E então, eu acho que é um pouco disso o fluxo do que está vindo. E então, acho que é algo para ficar no radar. E assim, o que é válido, mesmo falando em renda fixa,
O investidor, pô, tá lá no CDI, o CDI tá uma maravilha e tal, né? Tá lindo e tal. Só que também, mesmo quem quiser ficar na renda fixa, também é o momento dele avaliar até uma troca de indexador. Ele, poxa, eu não vou ficar só em CDI, é a hora de eu me posicionar um pouco em PCA, talvez olhar alguma coisa pré-fixado para quem não tem nada, porque a tendência, a perspectiva, de fato, essa até mais... A gente tem um grau de previsibilidade ainda maior, né? Falar de política aqui é outra história. Não, a gente não tá... Inclusive um disclaimer, né? A você que manda, que está assistindo e fala assim, Rafael citou o Paulo Freire na hora de falar de alfabetização. Não tô falando da linha política do Paulo Freire. Tô falando do método dele lá, reconhecido como de alfabetização. Igual agora aqui, estamos falando de Lula e Bolsonaro. Porque as pessoas, elas estão muito polarizadas, tá um negócio muito chato. É chato, né? É chato. Até porque... ter uma conversa mais racional sobre... Tá... até porque, por isso que eu gosto de economia. Economia, a discussão, os dois estão tentando ir pro progresso. Ninguém está tentando ir pro extremo. Perfeito. Estão tentando ir para frente. Então, assim, seja o Fernando Haddad ou o Paulo Guedes, eles vão ter um modelo que as pessoas vão avaliar se é bom ou ruim, de economia para frente. Então, por isso que é bom a gente olhar, tipo, porra, Lula e Bolsonaro. Nesse cenário, quanto de dinheiro vai abater aí nos investimentos da galera? Porque, estatisticamente falando, hoje minha voz tá horrível, né? Um abraço pro clima seco de São Paulo. Hoje, se você pega, por exemplo, estatisticamente falando também, eu realmente acho, quando você olha a Faria Lima, realmente, eu acho que está todo mundo precificando já um candidato centro-direita, um Tarcísio, um Caiado, enfim, alguém indicado por Bolsonaro para vir contra o Lula. Ao mesmo tempo, se você pega estatisticamente falando, só teve uma vez na história que um presidente não foi reeleito, que foi o Bolsonaro. De resto, toda vez foi reeleito. Então, apostar de novo contra a maré, entendeu? Sim. 2 vezes aconteceu um negócio que não aconteceu. Então, realmente é um cenário muito interessante. É um cenário de incerteza, não? Você não acha que tem uma questão meio de incerteza hoje, olhando para esse... Total. Assim, muito difícil. É muito cedo ainda qualquer previsão nesse sentido, né? Agora, quando a gente olha até para a questão de juros, tudo que está acontecendo lá na terra do Tio Sam, a gente já enxerga um cenário, possível alguma recessão leve, alguma coisa acontecendo nesse sentido, que vai fazer com que em algum momento o Banco Central americano possa cortar juros. E aí aqui a gente acha que, beleza, estamos nesse patamar aqui, tá bom, e abre espaço também nessa sequência para que, de repente, num primeiro trimestre de 2026, a gente esteja discutindo corte de juros aqui. Só que, de novo, o mercado já vai precificando. Então, o pessoal que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, nos acompanhando, cara, esperar para talvez se movimentar, sair do CDI só lá quando o juro começar a cair, cara, já foi, né? E o mercado já tá todo mundo já sabendo que começou o ciclo de queda. Então, ficar atento. Acho que a gente vai ter ótimas janelas de alocação ao longo desse ano para ir se posicionando e diversificando a sua carteira. E aí, obviamente, cada um entendendo o que faz mais sentido, se realmente vou ter uma posição em renda variável ou não. Mas inegável que a janela é muito oportuna, né? Assim, a história ela nunca se repete, mas ela sempre rima, né? Essa frase obviamente não é minha, porque eu não seria capaz de criar uma frase tão bonita, mas ela é atribuída a Mark Twain. Sim. E isso, se a gente olhar o que aconteceu lá em 2014, 2015, foi a mesma coisa. O juro chegou lá nos níveis altos, depois começou a recuar. Quem estava posicionado em títulos, por exemplo, atrelados a IPCA, atrelados a mesmo pré-fixados, conseguiram manter níveis de taxas muito mais interessantes do que depois, quando o juro já estava num patamar bem mais baixo. Então, acho que é legal a reflexão. O interessante é o pessoal conseguir traçar esse cenário, desenhar isso aí, até porque tem muita coisa a ser definida, né? Sim. Tem quem vai ser o candidato da direita, quem vai ser o candidato da esquerda mesmo. Se vai ser o Lula, tá mais velho. Também. Vai ser, não vai? Então, e tem Estados Unidos, que tá outra coisa também. Porque do nada o Trump decide brigar com a China, entendeu? E do nada não também, entendeu? Vira aquela pausa tarifária. Cara, aquilo ali, eu brinquei já no programa que ele, pra mim, ele foi a música da Pérola dos anos 90, tremendo vacilão, porque ali ele deu mole pra caramba, cara. Ali ele tentou 140, não conseguiu 80, não conseguiu 60, não conseguiu, não, deixa disso, vamos passar 90 dias sem brigar. Depois a gente se fala. Aí você perde a
vantagem na negociação, entendeu? Que negociação maluca é essa, cara? Então, realmente, mas quem se dá bem é o investidor, né? No fim das contas, porque consegue olhar um negócio desse. Bom, gente, vamos para um rápido intervalo e na volta tem muito mais BMC New Deal aqui na tela da BMC. Já voltamos. Estamos de volta no nosso BMC New Deal dessa semana, um papo muito bacana com o Pierre Maté. A gente já falou muita coisa, hein, Pierre? A gente falou sobre sua carreira, falamos sobre jornada, falamos sobre o mercado de agente autônomo, falamos sobre os cenários, né? O que tá se desenhando, né, pro ano que vem e tudo mais, em eleição, em juros. E eu queria te perguntar sobre um termo chamado fee-based. Tá todo lado. Palavra bonita. Todo mundo sabe aqui que eu tenho um certo preconceito, inclusive, com termos em inglês. Apesar de ser a pessoa que traduz simultaneamente os discursos do Trump, eu tenho um certo preconceito inacreditável. O mercado financeiro quase não gosta. Né? Você vê, não gosta. Nem falam banker, specialist, analyst, financial advisor. É para poder cobrar mais, né? Até porque o meu programa ele é em português, né? Você vê New Deal, é uma palavra em português, mas enfim. O que é fee-based? Cara, ótima pergunta, cara. Assim, vamos traduzir então aqui, seria a taxa fixa. Assim, como é que tipicamente a remuneração dos profissionais, fossem eles os agentes autônomos, os assessores, os gerentes, como é que ela se deu, né? Essa relação do cliente com a sua instituição financeira. O cliente muitas vezes durante muito tempo talvez não soubesse disso, inclusive, mas ele sempre pagou pelos produtos financeiros que ele consumiu. Então, quando eu comprei lá um fundo de renda fixa, esse produto não foi ofertado para mim como investidor de graça. Pagava, nesse caso, uma taxa de administração e de performance, muitas vezes. No caso de uma oferta de renda fixa, existem custos envolvidos nessas transações, que é natural, que obviamente que remunera, inclusive, a indústria como um todo. E existe, esse é o formato, né? Quer dizer, assim, é remunerado através dos comissionamentos, né, dessas receitas que são geradas de acordo com cada produto no mercado. E existe um outro modelo, né, que, de novo, aí os Estados Unidos foi precursor nisso, outros países como a Inglaterra, por exemplo, adotaram, e inclusive a Inglaterra é um ótimo case, porque hoje 100% dos assessores, da indústria de assessoria de investimentos, ela se dá, até por uma questão obrigatória, né, da lei, ela se dá no modelo fee-based, que nada mais é do que dizer o seguinte: olha, Rafael, como é que vai ser a nossa relação aqui? Em vez de eu ser remunerado pelos produtos que eu distribuir e que você comprar na tua carteira de investimentos, nós vamos pactuar aqui entre nós uma taxa fixa, a título que vai ser justamente a minha remuneração, e aí toda e qualquer outra remuneração que eu faria jus, eu não ganho mais nada sobre isso, e inclusive em algumas situações consigo reverter isso para ti, cliente, na forma, né, de algum benefício, principalmente ele através de mais taxa para o cliente, porque eu não tenho mais um tipo spread para me remunerar, né? Então, o conceito ele é muito simples, né? Assim, é uma taxa fixa, então vai ser um percentual sobre a tua carteira de investimentos, 0,7%, 0,8%, 1%, aí de acordo com o mercado. Geralmente as taxas variam nesse patamar, e essa é a remuneração que tu vai me pagar a título de assessoria, pela prestação do meu serviço. Nesse cenário, o que se diminui, né? Se mitiga uma velha questão trazida na indústria, que é do conflito de interesse. Então, assim, nesse caso, como eu não ganho mais pela distribuição de produtos, né, assim, mitiga o cliente, ele dorme mais tranquilo, no sentido de saber que, de fato, o que a gente está recomendando para o cliente é o que reflete a nossa convicção de que aquilo é o melhor para ele, não por conta de algum incentivo financeiro que poderia existir no meio do caminho. Então, é uma mudança muito significativa aqui. A gente sempre, nós na Multibravo, sempre acreditamos nesse formato, mas no passado, acho que nem nós, para ser muito sincero, e nem a indústria, nem o cliente, estávamos preparados para essa conversa. E agora, principalmente de 2 anos para cá, a gente começou a provocar isso nos nossos clientes. A receptividade foi muito grande, tanto é que hoje 30% praticamente do que nós assessoramos, já temos sobre gestão, sobre assessoria, já são nesse formato.
Então, é um formato muito interessante porque ele alinha muito mais, né, os interesses, realmente traz uma conotação muito mais de longo prazo nessa relação empresa e cliente. Mas isso não é pior que taxa de performance, por exemplo? Porque, por exemplo, eu sou cliente. Aí, ao invés de você ganhar 1% do meu capital inteiro, eu quero 1% em relação à performance daquele produto que você está me ofertando. Não é mais garantido para o cliente falar assim, não, eu sei que aquilo ali é bom porque se não for bom, a performance que ele vai receber é menor. Sim e não. É que assim, o que acaba acontecendo, por exemplo, um produto de renda fixa. Né? Assim, vamos lá, a gente tem boa parte da nossa carteira de clientes compra renda fixa. Então, nesse caso, não cabe eu cobrar vou te vender um título aqui de CDI mais 13, vou cobrar performance sobre esse excedente do CDI, ele acaba não fazendo muito sentido. Né? Então, apesar de performance ser uma forma, principalmente como os fundos de investimentos se remuneram, né, as gestoras de recursos, nesse caso aqui ele não faz muito sentido, porque eu tô fazendo o mesmo trabalho, eu não estou fazendo um trabalho de gestão, eu estou fazendo o meu trabalho de assessoria, te conhecendo como cliente, entendendo os teus objetivos, acompanhando a tua carteira de investimentos e te orientando, te sugerindo os melhores produtos de acordo com o teu perfil. E o que muda nesse caso é que, em vez de eu ser remunerado, se eu te oferecesse um produto de renda fixa, no modelo como ele é hoje, né, o modelo até então vigente, eu vou ganhar um comissionamento sobre isso. Nesse caso, eu não vou ganhar esse comissionamento, então esse produto vai ficar mais atrativo para ti, porque ele não tem esse comissionamento, ele fica com uma taxa mais gorda, colocando aqui no bom português, e em contrapartida tu me paga uma taxa fixa pelo meu trabalho. Entendi. E aí eu não tenho incentivo também. O que é o problema da performance? É que em algum momento pode ser que eu, por conta de ganhar só na performance, eu também fique com um estímulo perverso de te inclinar a tomar mais risco do que tu precisa. Né? Entendi. Porque não, precisamos gerar performance, porque é a forma como eu sou remunerado. Então esse da taxa fixa, que é exatamente a essência do modelo fee-based. Fee-based é isso, né? No bom português é uma taxa fixa sobre o teu patrimônio, sobre o teu capital, sobre a tua carteira de investimentos, que vai ser a forma como, a única forma, inclusive, pela qual eu sou remunerado na prestação do trabalho de assessoria. De imparcialidade. Então, exatamente. Ela mitiga muito com eventuais conflitos de venda de produto. Não, vou vender esse produto para o cliente porque esse produto aqui gera mais comissão, tem um incentivo, tem uns alinhamentos. Nesse caso, isso morre, porque eu não recebo nada sobre isso. Maravilhoso. Pierre, queria muito agradecer a sua presença. Por mim, esse programa teria 3 horas aqui, mas tem que entregar o horário, não tem jeito. Já fico aqui Volte mais vezes. Me oferecendo aqui para uma próxima oportunidade. Por favor. A gente está junto novamente, vai ser um prazer. Rafael, muito obrigado mais uma vez, parabéns aí, espero vê-lo em breve. Vamos nessa. E a você que nos acompanhou aqui no nosso BMC New Deal dessa semana, muito obrigado pela sua presença, é sempre uma honra tê-los aqui conosco neste programa, que vale lembrar, um agradecimento à Hertz Capital, nossa parceira nesse programa, veja lá os produtos dela e tudo mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, você nos acompanha nas redes sociais, @bmc.news, em todos os lados, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter, onde você quiser, a BMC está junto com você. E também no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro. Vou ficando por aqui, semana que vem tem muito mais BMC New Deal. Até mais, tchau, tchau!